começando mais um episódio do Gente Pode, o podcast de gente da ABRH Pará. E esse podcast ele é patrocinado pelos nossos parceiros, parceiro Ouro, Microdata, e os parceiros Prata, que são a Solids e a Vuit. E eu não ando sozinha, eu só ando em boa companhia. E aqui nesse podcast, quem vai me acompanhar Oi, sou Rosani. eu. Seja bem-vinda, Rô. Vamos para mais um? Vamos lá, que a gente tem convidadas de peso hoje. Gente que a gente conhece há muito tempo, só as feras do RH que estão aqui com a gente, né? A gente está recebendo hoje a Cris Elleris e a Messiana Montanier. A Cris, olha lá, vamos lá no mini currículo, que não é um mini currículo. Mini currículo, não dá nem para chamar assim. Tá, a Cris ela é psicóloga, tem formação em MBA em gestão de pessoas, tem mais de 10 anos de experiência na área de gerenciamento de grandes contas, com empresas no segmento de indústria de base, distribuição, varejo, agronegócio. Desenvolve processos de gestão organizacional, dos quais destacam-se captação de grande porte, planejamento e execução de processo seletivo em massa em zona remota, programas de assessment e programas de porta de entrada, como trainee, estagiário, portadores com deficiência, e ainda desenvolve projetos de consultoria com programas de treinamento de temas comportamento organizacional e desenvolvimento gerencial, bem como planejamento de carreira. Não acabou. Ela é analista Thomas e Success Tools e Quantum, tendo desenhado programas de captação e desenvolvimento com base nessas ferramentas. Uau! Seja Bem-vinda, Cris! Olá, pessoal. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente vai bater muito papo sobre esse negócio de trainee aí, hein? E Já tem mais a Messi, né? Nossa querida Messiana Montanier, está aqui com a gente, psicóloga, especialista em psicologia organizacional, MBA em gestão de pessoas, coaching internacional pela Lambert do Brasil, analista DISC, Thomas International e Success Tools também. Sólida experiência profissional na área de gestão de pessoas desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais dos segmentos industrial, navegação, telecom, varejo e consultoria, com atuação em planejamento estratégico, desenvolvimento e implementação de estratégias de gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, capacitação e retenção de talentos, carreira e sucessão, coaching, clima organizacional, desenvolvimento de times e programa de trainee. Uau! Agora a gente respira, né? Agora pode respirar. Então, já que estão bem-vindas, vamos aproveitar e vamos fazer um brinde, né? Esse encontro, que a gente tem muito que falar. Sejam bem-vindas. vamos brindar. Messi, Aí, Cris, sejam vamos lá. bem-vindas Que aqui. bom, né? E para começar, Messi, conta pra gente o que é um programa de trainee. Então, o programa de trainee é uma forma inteligente da empresa investir na formação de talentos. Ele é um processo estruturado, planejado, deve ser muito bem pensado, mas que dá um retorno bastante importante para a companhia que quer formar grandes profissionais, quer formar grandes gestores. E, assim, para as pessoas que querem também embarcar nessa jornada, né, é uma oportunidade muito grande. É uma universidade na prática que não tem preço. É muito bom, né? E a gente tem visto, engraçado que essa semana a gente estava trabalhando para convidar vocês e a gente viu, não foi, Suzy? Várias pessoas começaram, parece que a gente puxou o tema e várias pessoas começaram a falar sobre isso, né? Programa de trainee, a gente tem grupos de RH, começaram a perguntar quem está fazendo programa de trainee, quem tem experiência com programa de trainee. É engraçado como a gente começa a falar e as coisas aparecem. Remuneração, né? Uma dúvida também, como remunera, né? Eu acho que esse é um ponto super legal da gente pensar. Como é que se estrutura isso? Porque, ok, é um programa, chamaste de programa inteligente, acho que foi uma excelente definição. É um programa inteligente para você desenvolver os seus talentos. Mas é importante que a gente entenda que é um programa estruturado. Eu lembro quando eu montei o primeiro programa, foi um programa de 1 ano e meio. Ainda é assim? Me conta um pouquinho, Cris.
Hoje em dia nós diminuímos um pouco mais, né, esse período, então hoje é uma média de 6 meses, né, que leva o programa, até pela questão mesmo, né, dos próprios jovens, né, que estão se formando. Então hoje em dia a gente já vê também, né, o pessoal com outro tipo de, querendo aquela curiosidade de aprender cada vez mais, né, aquela... E eu acho que é da geração também, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho. Essa geração mais nova, ela vem com muita sede, né? E com muita rapidez. Eles têm uma agilidade muito maior de que as coisas aconteçam, né? Programa de 1 ano e meio é Não meio dá, não lento, dá. né? Ixi. Hoje em dia já não dá mais um programa de 1 ano e meio. Hoje em dia a Suzy, gente não eu consegue. acho que isso depende. É mesmo? Conta aí. Depende do que você quer formar. Se você quer formar um profissional técnico para alguma área, né, um engenheiro, né, uma pessoa de RH, ou você quer um gestor, porque um gestor tu levas mais Ah, tempo. sim. Eu já vi programas de trainee e que, assim, maravilhosos de até 3 anos. Mas onde você via isso é um case de uma loja de varejo multinacional, onde a pessoa já formada, com MBA, ia fazer um outro MBA através da empresa, né, e que um MBA de 2 anos, aonde ela começava dos pequenos processos da empresa, ia vivendo cada momento lá desde quem fica no vestiário, quem vive o caixa, quem vai para a administração, até ele chegar a poder estar substituindo o gestor e fazer job rotation em lojas. Quando você termina um programa de trainee desse, você tem um gerente de peso, né? Então, quem se submete a esse tipo de programa? São pessoas que realmente vislumbram uma carreira de gestor e que sabem que é um investimento que não é de curto prazo, Com certeza não. né? É um investimento de médio prazo muito bacana. Eu tive um primo que também viveu uma realidade dessa numa rede bancária. Foram 3 anos de trainee, mas quando ele terminou, ele era um gestor muito renomado, Mas isso será né? que depende Então, do segmento, depende do né? objetivo. É por É. isso que no início eu Ah, isso é falei importante. o que você quer com o programa de trainee. Ele é um programa inteligente. Então eu preciso pensar na estruturação dele desde o que eu quero com isso. Eu estou precisando de futuros gestores, ele vai para um caminho. Eu estou precisando de engenheiros, eu estou precisando, né, de um bom profissional em uma área financeira, em uma área da administração. Ele tem outro corpo. Onde eu vou buscar também faz muita diferença, né? Que lugar que eu tenho esse profissional mais bem preparado, né? Que escola? É uma coisa que sempre que eu trabalhei programa de trainee, eu conversei muito com as instituições de ensino. Nós precisamos que a instituição de ensino também já abra porta para o nosso profissional adentrar nas empresas, não Sim. ser só acadêmico. Então, quando você começa a preparar isso, começa a mostrar para o nosso jovem que, ao trilhar um programa de trainee, ele vai estar, sim, estudando, aprendendo, ele vai realmente ter um pouco mais Porque de. a gente ainda eh, vive isso, né, Missy? A gente ainda Agora, vive as faculdades, as universidades, elas não preparam, né, para a prática. Às É vezes, teórico, né? mas até o teórico, às vezes, não conversa muito com o que o mercado está pedindo. Então, precisaria dessa atualização, porque até diminuiria esse tempo aí, né? Se as pessoas já chegassem sim, a essa conversa com as sim, universidades, ela já poderia ser numa parceria, no sentido já ir introduzindo alguma uhum, coisa mais atualizada nos currículos, nas aulas, uhum. né, alguma vivência mais prática, né, que pudesse ajudar a pessoa já sair um pouco mais Isso preparada. é muito importante e vai além, né, dessa questão de só o processo seletivo. Então, é muito importante realmente o RH desde o início da estrutura, puxar os gestores, ter uma conversa interna, saber o que realmente eles querem. E esse mapeamento da instituição é muito importante, porque a gente vê algumas regiões, inclusive, que não tem a formação o que a empresa precisa que atua, principalmente nessas áreas remotas. Então, acontece nos processos seletivos da
gente vê pessoas que são formadas, por exemplo, em áreas de cursos dentro da área de saúde, cursos que são muito mais comuns no local, e a gente acaba tendo essa dificuldade quando por exemplo, um processo para uma área técnica, uma área específica, né? A gente tem Falando dos diversas níveis. realidades, né? A Messi apresenta aqui um tipo de realidade, e em Lost a realidade é outra, né? Totalmente Até porque diferente. a gente está numa região que as pessoas têm uma certa resistência a sair da capital. Para quem não sabe, a gente está falando de Belém e as profissionais que estão aqui conosco estão em Belém, trabalham em Belém, mesmo já tendo vivido realidades fora daqui da capital. Então, a gente enfrenta esse problema, essa dificuldade, quando você precisa de alguém para ir para o interior, para ficar numa área remota, é bem complicado, porque nem todo mundo quer. O que impede? Eu acho, assim, que a primeira questão da própria cultura que a gente vê dos profissionais é aquela questão das pessoas quererem fincar mesmo, estarem junto da família. Pelo menos são alguns casos que a gente vivencia nos processos. Então, por exemplo, geralmente é uma composição de um jovem que mora só com a mãe, né? Então ajuda a mãe, ajuda a família, criam famílias muito cedo. Então, às vezes a gente vê um lado, né? E que as pessoas preferem ficar com as suas mães. Não enxerga como uma oportunidade, né? Tem uma visão mais imediata, e aí acabam, né, recusando. Eu prefiro a minha mãe, precisa aqui de mim, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? E pela questão também acho que da área mesmo em si, né? Os interiores, os lugares remotos, a gente praticamente não tem nada. É isso que eu ia falar, né? O jovem, ele geralmente tem uma vida mais ativa, né? Muita curiosidade, muito gosta de Festa. inovação, de festa, de coisas assim. Você vai para o interior do Pará, por exemplo, ele não tem muito essa característica, né? Você tem grandes cidades e tal, que já estão mais desenvolvidas, mas nem todo interior tem uma balada, tem uma coisa Rosani, bacana, às vezes não tem nem o cinema, aí não está desenvolvido, às vezes nem um hospital bacana, né, essas coisas. Então, isso a gente tem que considerar, né, as empresas elas têm que investir muito, as empresas mais do ramo remoto, serem né, atrativas, para né? Precisa serem uma boa análise de atrativas, perfil aí, né? exatamente. Sim, e tudo bem, né? Assim, é importante deixar claro isso também. E tudo bem, é uma escolha daquela pessoa, né? Ela se enquadra num outro programa, numa outra empresa, né? Então, acho que é importante a gente levar em consideração isso também. Até porque nem tudo é no interior, né? Exato. programa de trainee, esse ponto também tem que ser levado em consideração. Eu me recordo de um programa de trainee que nós fizemos que tinha essa realidade de trazer gente de fora. Então, até no aonde eu vou alojar esse trainee, o que eu vou proporcionar de vida social para esse trainee, a gente tinha que pensar. Né? Então, o programa ele não se atém só à questão do como ele vai se portar dentro da empresa, que áreas ele vai conhecer, né, que desafios ele vai ter, que projeto ele vai ter, né, mas também ir fora. Porque a gente precisava ser também um pouco mãe, né, um pouco psicólogo, ouvi-los, as reuniões frequentes de feedback, não só com o gestor, mas principalmente com o RH, junto com essas pessoas, é muito importante, porque eles vão colocar a dificuldade que eles estão vivendo até na vida pessoal deles. Eu imagino. Né? Então, esse suporte emocional a gente precisa dar também. Até porque a gente sabe, como a Rosani falou no início, que o jovem hoje ele é muito afoito, ele quer que a coisa aconteça logo. Então, a gente precisa estar dando esse apoio para ele, mostrar quais os ganhos ele está tendo, né? Como é que ele está evoluindo, para que ele realmente entenda aquilo como um resultado positivo para ele e permaneça no programa. Então, acho que um grande desafio das empresas não é só estruturar que fases, como vai ser o job rotation, qual o objetivo que eu quero, mas olhar esse trainee como gente e profissional. A gente tem que abraçar todos esses lados. Né? Tem que ter uma dedicação especial. A gente não está formando grandes talentos para a nossa empresa? Uma coisa que me ocorreu aqui agora é que tem pessoas que ainda confundem, por mais que isso já seja uma coisa, eu diria que até amadurecida no mercado, mas ainda tem gente que confunde um programa de trainee com um programa de estágio. Sim. O que é diferente? O que a gente pode contar para as pessoas que mostre a diferença de uma coisa e de outra? O programa de estágio, ele é mais curto, né? Normalmente ele é de 1 ano, de 6 meses.
ele é focado naquela área que a pessoa está fazendo algum curso Uhum. superior, né, ou curso técnico, e ele se restringe a ter um supervisor que é Uma da área. área, né, um profissional que realmente fez aquela formação e que vai ensinar aquela profissão Aquela mesma qualificação, naquela né? área. O Uhum. programa de trainee, ele amplia, né? Você tem que ver todas as relações que aquela pessoa terá no futuro, no cargo que você está planejando para ele e que foi de comum acordo que ele quer almejar também, né? Então ele amplia, ele vai para outras áreas, ele vai para outras competências, outros conhecimentos, ele é bem mais amplo. Por isso ele tem que ser muito bem pensado, é um investimento sim financeiro maior, mas o retorno de um projeto trainee bem feito é muito grande. E Ele quantos ele começam e até quantos terminam? Me diz, como é essa estatística, né? olha, Porque isso é um problema. a Começa, um monte de gente experiência quer, um monte de gente quer, mas a quem é que vai até o A final? experiência que eu tenho de um projeto bem elaborado é que de 70% a 80% fica. Olha, um número bom. Agora, Número É. se for excelente. um projeto muito bem pensado, onde realmente, aquilo que eu estou dizendo, o trainee possa realmente se apropriar do que ele está entregando, do que ele está aprendendo, e por isso os feedbacks são muito importantes, né? Que ele possa ver a evolução do projeto dele. E uma das coisas que um projeto trainee precisa é uma entrega final de algum projeto implementado dentro da empresa. Então, assim, na maioria das vezes, só o projeto que esse trainee vai implementar dentro da empresa já é um retorno fantástico. A empresa já recupera o seu investimento ali, né? Ainda ganha de troca um grande profissional, né? Então, quando ele vai vendo, ele vai se apaixonando pelo projeto que ele está fazendo, pelos feedbacks que ele está tendo, pelos crescimentos, porque também tem dores, Oh, É. né? Ele vai receber alguns ajustes de comportamento, alguns ajustes também técnicos, né? Mas a gente está ali para suportar. Então, realmente dá retorno. Agora, um programa que não é bem estruturado, aí, Rô, Pois é, dificilmente. isso aí é um negócio que eu queria te dizer, porque assim, o que mais a gente tem, né, Messiana, são pessoas desinformadas, né? E às vezes as pessoas acham o nome trainee bonito, aí pega e coloca num estagiário e acha que um programa de estágio, eu não, estou formando um trainee. Ou então pega qualquer pessoa, não tem um projeto, não tem uma estrutura, vai ser meu trainee por ser uma mão de obra barata, que muitas vezes as pessoas às vezes acham que é, mas assim, na minha experiência com trainee não era, né? Mas assim, no senso geral de quem não conhece o assunto, as pessoas acham que o programa de trainee é um funcionáriozinho que vai aprender, que não custa muito, coloca ele ali para fazer o que ninguém quer fazer, ou para dar um suporte para o gerente, ou alguma coisa assim, e esse é o trainee. E, gente, não é. É. Acho que vale a pena a gente esse papo aqui é para a gente colocar isso para as pessoas, né? Um programa de trainee é um programa que dá muito trabalho, que precisa dá. profissional dedicado para Nossa, acompanhar. exatamente. A Cris, né, pode falar sobre isso, porque acho que um programa de trainee aqui na capital, nas empresas daqui, numa empresa grande, estruturada, já Já dá dá muito trabalho. trabalho. Imagina você fazer isso no interior. É, assim, tem que ter muito esse cuidado, realmente. Eu acho que tem que ter esse cuidado de um projeto ser bem feito e fazer a manutenção desse projeto. Porque, realmente, por exemplo, na região, nessas regiões remotas, a gente não encontra, às vezes, a gente tem uma quantidade, inclusive, de candidatos dentro do perfil que é menor do que a empresa, de vagas que a empresa está ofertando, né? Então, você acontece, inicia uma série de atropelos, né? Então você já tenta colocar aquele profissional de qualquer jeito, e aí existe uma exigência muito grande, né, do gestor, né, que não entende que ele é uma pessoa, um profissional que está em início de carreira, que está em desenvolvimento. Existe um nível de cobrança, né, para que aquela pessoa traga um resultado. Não existe esse cuidado, né, que a Messi tem pontuado de fazer com frequência os feedbacks, o acompanhamento, entender que realmente, né, a vida pessoal, o programa ele se estende, né, não está restrito ali ao trabalho, né, que você tem que ter esse cuidado, e aí a gente acaba resultando aí nessa desistência, no índice A alto de tua desistência. estatística no interior é diferente da estatística da Messi, É então, né? diferente, realmente 70%, 80% é um número muito É sonho. bom. É um sonho. Mas assim, eu acho que
com o passar dos anos, eu vejo existe uma esperança, tá, gente? E muito trabalho. Eu vejo muito trabalho, então assim, eu vejo cada vez mais os profissionais de RH muito participativos, né, ocupando cada vez mais posições muito estratégicas e ali na Amém. tomada de decisão, Que bom. Tá no na hora. desenvolvimento com os gestores, então estando muito mais presente. Então, o resultado disso, né, são processos muito bem mais elaborados, né? Essa preocupação maior, cada vez mais, um cuidado também no momento da seleção, a gente entender que esse jovem tem um fit com a empresa também, então não é só, né, olhar a parte técnica em si. Então a gente eu tenho observado essa melhoria nas empresas, né, nos programas. Acho que a tendência é essa. Para quem está acompanhando a gente que ainda não é tão assim ligado em algumas expressões de RH, que não é tão ligado, não é tão conhecedor disso e de repente é um candidato interessado no programa de trainee, o que é fit? Sim. Bora! Bora portuguesar esse negócio. Bora. Não, é assim, aquele candidato, eu vou lá, vou olhar aquela empresa, eu tenho que saber, observar os meus valores se estão aderentes aos valores da empresa, né? O que aquela empresa trabalha, o que ela prega, né? E se eu realmente estou ali, acredito. Em resumo, são os meus valores se estão aderentes aos valores da empresa, né? Isso é muito importante. Inclusive, é um dos maiores índices até de Essa é uma questão, desistência, né? né? Verdade. De Eu ia, troca de eu ia carreira. tocar exatamente nesse ponto, né? Eu acho que assim, hoje o tema cultura, ele é um tema muito importante mas muito importante nas organizações, né? E justamente eu acho que trazido por essa diferença das gerações. Né? Então, por um posicionamento também mais político das empresas, né? Do que é um valor na minha empresa, do que é a minha cultura, como é que é o meu jeito de ser, né? Então, isso precisa dessa aderência. E muitas vezes os jovens eles não captaram ainda essa mensagem, né? E também do lado de dentro da organização, ela não trabalhou as gerações para trabalhar junto nesse programa de trainee para fazer dar certo. Você vê isso? Eu vejo, isso é super importante, assim, essa questão de trabalhar as gerações, né? Muitas empresas, às vezes, a gente vê que fica muito lá atrás, né? Então, trabalha muito, não, você precisa seguir esse modelo. Hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas, até a maneira de se expressar, né? Hoje as pessoas, não, eu não concordo com aquilo e eu vou lá e expresso a minha opinião. E muitas das vezes a gente vê essa opinião sendo velada, né? Ou então, olha, não, há muitos gestores, assim, eu observo, e aí eu tô falando gestores de uma maneira geral, tá? Observam aquilo como uma crítica, né? Uma afronta aos Uma processos da empresa. rebeldia, Pronto, né? uma Uma rebeldia. rebeldia. E aí acaba enxergando, né, com outros olhos. Então, acho que é importante, sim, você entender que a geração de hoje é totalmente diferente da minha, né, Eu da te digo nossa. isso porque é um ponto, Cris, deixa eu te interromper aqui para a gente estender só um pouquinho Sim. mais essa questão, né? A minha geração, eu tenho 50 e poucos anos, não vale a pena dizer quantos, mas enfim, né? É uma geração que é do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Nós aprendemos a obedecer à hierarquia e a gente achava que isso era um fator de sucesso na carreira da gente, né? Essa geração nova, ela não vê assim, ela questiona a autoridade. Né? E às vezes na empresa você tem líderes ali em cima que ainda pensam, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí você tem lá um trainee que ele chega, às vezes ele não bate na porta, né? Ele não tem certa formalidade. E aí começa aquele conflito de gerações. Para você trabalhar isso, existe, Messi, por exemplo, um feedback específico para isso, uma reunião específica para tratar disso dos dois lados, Ou esse né? tipo de orientação, Esse tipo inclusive, para os você dois fala. lados? Sim, quando eu falei de feedback, o feedback não é só para o trainee. O feedback é para o gestor e muitas vezes, nos programas que eu vivi, tinha o gestor e o tutor, Olha né? que legal. Porque o tutor é aquela pessoa que, digamos assim, estava numa idade um pouco mais próxima do trainee, com a experiência, né, sendo um grande exemplo também, mas que ele entendia melhor esse trainee, então ele conseguia fazer até uma ponte melhor com o gestor. Né? Então, o feedback, às vezes, é mais pesado para esses dois, gestor e tutor, do que para o jovem aprendiz. Porque é justamente a gente teve um trabalho muito grande de captar um talento, a gente está investindo num programa muito importante e custoso,
E a gente não pode deixar perder esse talento porque o gestor não sabe lidar com isso, né? Então a gente precisa realmente. Eu já tive case, sim, da gente ter que tirar o trainee de uma área, né? Colocar em outra Uhum. área, né? Olha, não estou gostando, não consigo me adaptar, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Por isso que realmente o acompanhamento, você ter uma pessoa com esse olhar do recursos humanos, com esse olhar de gente, para perceber sutilezas, faz muita diferença. Sim, com certeza. Eu queria puxar um negócio aqui que, já que tu falasse do gestor e da adaptação do trainee com esse gestor e vice-versa, eu lembro que quando eu fiz o primeiro programa de trainee na minha vida, faz muito tempo, muito tempo. Vamos deixar o tempo de lado, né? Mas a ideia aqui é dizer, olha a distância que faz. Mas quando eu fiz, eu me lembro que uma das coisas que dentro da empresa não foi boa para o programa, e a gente teve que administrar isso, que era dos gestores atuais ou daqueles que estavam em carreira de sucessão, se sentirem relativamente ameaçados Ameaçado. pelos trainees que estavam sendo preparados para a gestão. Como é que esse bando de menino vai ocupar um lugar? Mal chegaram, eu estou aqui há 10 anos esperando uma oportunidade. Como é que se lida com isso? Ainda acontece? E se lida como? Muito. Vai que Isso mudou é ao decorrer humano, do né? tempo, né? Vamos lá. Não, acontece muito, assim. É uma missão, viu, é muito difícil. Eu acho, assim, que é desenvolver acho que a gente acho que a primeira coisa, né, Messi, até depois me corrige, né, se eu estiver errada, mas eu acho que é trabalhar muito essa questão mesmo de gestão, né, de pessoas, de liderança, porque, assim, muitas pessoas associam a questão de carreira também com conhecimento técnico. Ah, eu estou há muitos anos na empresa, eu conheço muito essa área, né? E aí, então, se vê naquele direito, na posição de ser um gestor, mas ele ainda não está preparado para ser um líder, né? Para assumir qualquer, até um especialista. Ele pode ser um bom técnico, um bom consultor. Eu acho que precisa se conversar também sobre carreiras dentro da empresa, né? A gente Ótimo. trabalha, atende muitos profissionais também que estão nessa transição de carreira ou saíram, e muitas pessoas procuram esse tipo de ajuda, né? Depois que sai, ou quando está, né, desempregado, enfim, ou não está satisfeito. Mas é importante lembrar que carreira ela tem que ser trabalhada o tempo todo, até para a Uhum. pessoa ter esse autoconhecimento, saber o que pode, o que não pode. Acho que quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, não trabalha isso, acaba se sentindo ameaçado, né? E aí é um piso ali muito delicado, né? Delicado. Porque você está trabalhando, você está lidando um pouco com a parte pessoal dele, né? Assim, do profissional, e aí você tem um limite, até onde você pode ir. Tem uma coisa que é da pessoa mesmo, né? Então, eu vejo muito isso, é trabalhar, entender essa É, dinâmica. Cris, você foi muito feliz na tua colocação, acho que tem a ver muito com segurança mesmo do próprio profissional, né? Porque o contrário também é verdadeiro. Aquele profissional que tem segurança do seu potencial, que está sendo formado também lá no planejamento de carreira e que vê um trainee, né, bom, eu já também vivi isso, né? Olha, ei, eu quero aquele trainee para mim, eu quero ele na minha equipe, ele vai fazer a minha equipe Muito voar, legal. né? Ele vai fazer a minha equipe crescer, o que eu quero, né? Então, assim, ele já enxerga, na verdade, uma soma, né? E não uma subtração. Então, tem a ver com isso, como eu me enxergo, como eu me percebo, né? Eu realmente estou em formação e estou no caminho certo, então eu estou seguro que a empresa não vai me trocar, né? Se eu estou entregando aquilo que eu preciso entregar, o combinado e até mais às vezes, então eu estou tranquilo. Eu quero mais talento para minha É. equipe para crescer. A minha Messi, tu sabes, eu tive uma experiência muito bacana com um trainee numa empresa muito grande que eu trabalhei, e ela trabalhava de uma forma muito interessante a comunicação, de tudo, tudo. Se comunicava muito bem, era nota 10 em comunicação. Então, por exemplo, você ia fazer um programa de trainee, as pessoas eram preparadas para entender o que era um programa de trainee, para já criar o desejo de eu vou querer um trainee na minha área. brigar por um trainee, né? Brigar por um trainee. Então, assim, a comunicação ela começava antes.
de ciclos de feedback, de ciclos de avaliação, né, seja lá do programa de voluntariado, tudo era uma comunicação que rolava um pouco antes, um planejamento legal para preparar as pessoas, né, para você ir aí diminuindo essa expectativa do "pá, chegou". Então as pessoas iam ser, né, "Olha, vem aí o programa de trainee", aí já explicava o que era o programa de trainee, quais são as áreas que eram envolvidas, quantas pessoas. Então a empresa inteira era envolvida, isso eu estou falando do Brasil inteiro. Todas Legal. as regionais envolvidas num programa de trainee muito bem comunicado, né. E eu acho que essa é uma forma legal de fazer, porque você tem tempo, né, de fazer as devidas reuniões com os gestores que vão receber esses trainees, com as pessoas que vão participar do processo de avaliação do trainee, né, com todo mundo que está envolvido e mais alguém, por quê? Porque esse trainee ele vai passar por uma determinada área com uma equipe. Uhum, Como é que não só o gestor, mas a equipe vai trabalhar com esse novo colega que tem um projeto diferenciado, né. uhum, Então o ciúme vem também na história da perfeito. equipe, né. Então a comunicação eu acho que é um dos trabalhos mais legais da gente fazer na empresa num nível geral, não é o tema aqui. Uhum, Aliás, são 2 coisas que eu aposto muito que as empresas deveriam sempre se aperfeiçoar, é comunicação e dentro do tema comunicação, feedback. Eu acho que feedback vale mais que avaliação de desempenho, mas é a minha opinião, tá. uhum. É o jeito Rosani de fazer. Agora comunicação, cara, não tem, num programa de trainee, você tem que trabalhar esse tema antes, durante e E E depois? depois. depois, concordo, é verdade. Essa questão e é engraçado, que comunicação e feedback é uma coisa que a gente, né, vem ali há tempos batendo e falando sobre isso, mas Simples, é né, algo a básico. gente acha que é simples, né, mas é algo que a gente sempre vai ter esse tipo de problema, né, é impressionante. E eu acho que essa questão mesmo de abraçar, eu acho muito legal esse projeto, não só tem muitas empresas não fazem isso, né, essa Sei questão de disso. ter essa comunicação do início. Muitas pessoas se preocupam mais em ocupar a vaga. Ah, vou lá, vou fazer um programa É. disso, né, uma porta de entrada, porque eu preciso ter na minha empresa e acabou. "Ah, é bonito ter trainee, vamos fazer um projeto de Mais É, trainee?" uma modinha, É, né? mais uma modinha. Mais "Ah, uma é bonito, modinha. legal". Não, minha empresa tem trainee, tu vai ver, é um estagiário. A empresa É, da um Rosani estágio, um tem, a programa de minha tem que ter estágio. também. É, tipo E aí, isso. aí começa a falhar aquilo que tu disseste no início, né, Messi? É um programa inteligente para formar. Não é para simplesmente ter um trainee que fica solto. Esse, aliás, é um dos pontos que eu acho que a gente pode dar uma olhadinha um pouquinho melhor aqui, que é como é que se acompanha isso? Porque eu me lembro que eu falei muito rapidamente aqui, precisa ter alguém dedicado. Sim. Se for um profissional de RH dentro da organização, que ele tiver os subsistemas e mais o programa de trainee, vai dar confusão, porque Uhum. você precisa acompanhar com uma proximidade muito maior, como um programa estruturado, com esses contatos com os gestores, com os próprios trainees, com fornecedores, porque muitas Sim. vezes você envolve várias estruturas ali para Relações com preparar áreas, né? e não só com áreas, mas externas também. Então, você tem uma empresa que dá um suporte para um treinamento, você tem uma empresa que dá suporte para alojamento, por exemplo, a área que dá suporte de alojamento. E tem tanta coisa que acontece ali no meio desse programa, na intercorrência dele, que você precisa de alguém ali olhando passo a passo e acompanhando esse projeto de modo dedicado. Ou dá para, pelo menos é a minha visão, dá para fazer junto com outras coisas? Eu diria que Como é que é depende do isso? tamanho da empresa, da complexidade da empresa. Quando a Tá. gente fala de empresas grandes, realmente você precisa ter uma pessoa de projeto ali Uhum, cuidando desse programa, uhum. né. Agora, uma empresa menor, onde você tem, né, menos processos, Menos trainees? menos trainees, até que você consegue conciliar. Mas tem que ter um planejamento, tem que cumprir esse planejamento, todas essas oitivas, né, ouvir fornecedor, ouvir, o nosso parceiro, né, ouvir as áreas que se relacionam também, fazer avaliação, né, avaliação inclusive do trainee para com a equipe, para com o gestor, Uhum. né, isso é importante também, né. E estar realmente vendo a evolução do desempenho desse trainee até no projeto que ele está construindo, né, porque a gente quando fala de trainee, ele tem que ter um projeto a entregar no fim do programa, Uhum. né, ele precisa ter, ele não é um substituto de alguém,
né? Ele está construindo um projeto, E nenhum né? ajudante, né? Nenhum ajudante. Vamos lembrar? E Ajudante do assim, gerente. Ele e não é um quando tu ajudante do gerente. falas, sabe, Rô, da questão de comunicar que está chegando alguém, a gente também tem que dizer, olha, as pessoas também vão ter que se dedicar a ajudá-lo, Isso. né? A ensiná-lo, né? Então as pessoas têm que estar dispostas a isso, dedicar tempo. Peraí, eu vou dedicar um tempinho aqui porque esse rapaz aqui é um talento que a empresa está formando e eu preciso cuidar dele também. Então, realmente todo mundo tem que estar disposto a isso. É. E a Messi trouxe uma coisa muito importante que eu vou até complementar, Messi, é engajar, é engajamento, engajar os padrinhos ou os tutores, porque para cada área, cada trainee tem um padrinho ali, e aí é o engajamento, porque senão a gente pode ter um time de RH com 10 pessoas, mas não vai para frente, porque Não. acaba sendo peso no RH. Muitas vezes assim, porque tudo é o RH, né? Ah, eu vou no RH, Ainda. vou desligar, vou no RH. Ainda. Então, assim, é um projeto que se a gente acaba abraçando só para o RH e não envolver essas pessoas que estão na área, não anda. Então, é fazer com que esses tutores entendam que eles são responsáveis. Se eles são responsáveis, eles têm essa questão de estarem atentos com os prazos dos feedbacks, com o período ali, né? De De orientação, orientação, de né? avaliação do projeto que está sendo executado. Exato, exato. Porque aí, senão, acaba sobrecarregando, né, uma área só e aí você não tem uma qualidade do programa, né? Eu vejo muito isso mesmo, só te complementando esse. Ok. Mas e o que é o trabalho de um trainee, então? A gente tá falando, né, de relações, disso. O que um que esse trainee cara que faz? não é o estagiário, ainda não é o gerente, o que Faz, que ele tem afinal que de fazer, contas. afinal? Eu sei que ele tem que entregar um projeto lá no final. Vamos detalhar isso. Que cuida desse rapaz, agora o que é que ele faz? Afinal de contas, né? Esse trainee, quando a gente pensa num programa de trainee, como eu disse no início, a gente tem que pensar o que a gente quer. Não, eu quero formar um engenheiro para uma área de manutenção, né? O que esse engenheiro precisa conhecer na minha empresa para que ele se forme no futuro um bom engenheiro de manutenção? Então, eu vou olhar todas as áreas que estão relacionadas, os conhecimentos técnicos que ele precisa ter, e ele vai experienciar a realidade de cada área, né, evoluindo conforme a complexidade, com prazos e tempos estipulados e avaliação a cada etapa dessas. Né? Então, e além disso, tem o projeto, né? Como a gente está falando, né? O que você vai entregar? Normalmente, esse projeto ele já tem um início lá na faculdade que ele terminou, né? Que ele pensa em entregar alguma coisa, ele vai lá e casa, olha, eu vi aqui na área que realmente dá para fazer uma coisa que eu pensei lá na faculdade, né? Então ele começa a construir o projeto, mas isso é meio que paralelo. No dia a dia, ele vai atuar naquela área com orientação, com acompanhamento, com avaliação, conforme você planejou que áreas ele vai conhecer, né, o todo. Eu estava comentando com as nossas colegas aqui no início de uma entrevista de ligamento que eu fiz recente, que eu amei o entrevistado, né? Porque ele próprio fez o programa de trainee dele. Eu achei Isso é lindo. fantástico, fantástico. Ele, quando entrou na empresa, ele disse: Meu Deus, eu tenho muita coisa para conhecer. Ele entrou para uma determinada área, onde a formação para essa área é de 1 ano e 6 meses. Ele se organizou, conversou com o gestor, pediu para conhecer todas as áreas parceiras que tinham relação, Uhum. começou a registrar tudo que ele precisava saber dessas áreas. Em 6 meses, ele estava entregando na área dele e já estava conseguindo dar suporte ao gestor. Olha isso. Então, assim, por iniciativa Autodidata. dele, e diga-se de passagem, ele estava há 12 anos nessa empresa, né? Uma pessoa assim que vai voltar, a gente já tem um combinado, né? Foi uma questão situacional, ele vai voltar, né? Ele deixou o manual dele escrito, que é usado até hoje, Olha isso. né? Ele Então, já pode assim, dar aula, né, Messi? pode. Ele Foi pode uma das ensinar coisas já que eu, um bocado Não de é? foi gente uma que das coisas que eu sugeri. Tu já pensaste nisso? eu acho que ele ganha Né? dinheiro se ele fizer isso. Sim. Então, assim, é isso. Ele mesmo, ele já veio com essa formação de outras empresas. Ele disse: para eu atuar nessa área, o que eu preciso conhecer além desta área? E ele foi fatiando e combinou com o gestor permitiu e ele foi atuando nas outras áreas até retornar para a área dele e rapidamente pegar, O sonho. né? Realmente, Sonho de consumo, né? é.
Mas eu ainda quero saber mais uma coisa que foi falado aqui umas 3 ou 4 vezes, o assunto veio, ele aparece e a gente vai derivando, mas eu acho que é bem importante a gente falar. Algumas vezes a gente falou aqui que é um programa de alto investimento. Sim. Por que ele é de alto investimento e o que é alto investimento? Por que ele demora tanto a dar retorno? Além dele ter um salário diferenciado, porque eu também preciso pensar que eu tenho que reter, quando a gente pensa: "Ah, o trainee é uma mão de obra barata", é o primeiro equívoco. É por Com isso que a gente certeza. perde, né, é por isso que a gente perde. Se eu Vamos se acabar eu com isso tive hoje. É. se eu tive um trabalho de fazer um processo seletivo que não é pequeno, as etapas de um processo seletivo de um trainee são bem mais demoradas, bem mais pesadas, são várias etapas, vários filtros. Eu captei no mercado aquela pessoa que tem muita aderência com o que a minha empresa precisa, com a cultura da minha empresa, com a competência que eu vislumbro que ele vai conseguir desenvolver, então eu não posso pagar uma mão de obra tão barata assim, né. Começa por aí, ele já tem um salário um pouquinho diferenciado. 2, eu tenho também que pensar no investimento da formação técnica para ele também dentro da empresa. Então, como eu citei o exemplo do meu primo, essa instituição bancária entrou com um MBA valendo, um MBA muito bom. Ele Se você vai fazer o MBA específico para a área, para que você possa, ao estudar lá, também estar vivenciando aqui conosco, né. Então teve um investimento grande, né, ele fazia parte desse MBA, inclusive nos Estados Unidos, né, então ele, assim, viveu a realidade aqui, né, e a parte teórica também. Então prático e teórico. "Ah, eu preciso pagar um MBA para o trainee?" Não, mas eu tenho que pensar em que formações também eu vou precisar complementar, né, com treinamentos. Eu não quero que ele seja um líder, se eu quero que ele seja um líder, ele vai entrar no programa de liderança, né. "Ah, eu quero que ele seja um engenheiro", então o que que ele precisa tecnicamente conhecer? Fazer visitas técnicas em outras empresas, né, também, fazer um curso técnico específico para Hum. aquela área, né. Então tem um investimento teórico e um investimento dentro da empresa. É por isso que realmente, se ele for muito bem pensado e estruturado, quando você faz uma proposta para um trainee desse, né, que nós também temos esse lado, né, que a gente vai atrás desses talentos, Eu já ia te né, perguntar sobre a retenção. Tô guardando a quando minha a gente pergunta, vai tô guardando a atrás, pergunta. ele diz assim: "Não, eu realmente não aceito nenhum tipo de proposta agora, porque eu estou numa formação muito legal aqui na minha empresa", Olha aí né. que legal. Eu já tive esse retorno de candidatos, né. "Não, olha, eu te agradeço muito, mas nesse momento eu estou preferindo investir no projeto que eu estou trabalhando aqui na minha empresa", Uhum. né. Então isso, quando você ouve isso, você diz: "Nossa, a empresa está fazendo bem feito". Tá Coração fica fazendo bem quentinho, né? feito, tá fazendo bem feito, É com coração certeza. quentinho isso. É. Caramba, Parabéns, a empresa está fazendo bem feito. legal. Isso é verdade. E os treinamentos também comportamentais, né? Assim, e aí tem um investimento, pagar os parceiros, então tem tudo isso envolvido. Fala. Não, é só a gente. Não, assim, a gente vê muito realmente, assim, infelizmente, para alguns clientes que a gente atende, a gente acaba parando muito no processo de seleção, né? Uhum. A gente acaba também oferecendo para alguns clientes o processo em si, onde tem alguns módulos, Sim. né, comportamentais para acompanhar, mas não tem esse olhar, né, de importância para esse processo. Então, geralmente acaba na captação e pronto, né? A gente vai dentro ali arrumando um jeitinho e levando até como pode, né. Então acho que realmente é um olhar que as empresas precisam ter. E não precisa ser muito grandioso, né, Messi, às vezes as pessoas podem estar se perguntando: "Ah, mas nossa, é um investimento muito alto", e acaba desistindo em relação a isso. Coisas pequenas mesmo, simples curso técnico, curso de informática, curso de Power BI, uma coisa que agregue no dia a dia, né, que é uma coisa mais acessível e que você vai estar investindo também E no vai depender desenvolvimento. muito do negócio da empresa, né? Sim. Sempre está atrelado a isso. Rosani, a gente está caminhando para o final. Vamos Pois fazer a é, é sua uma última pergunta, porque se pena. deixa, a gente vai conversando o dia inteiro, a noite toda, É. ainda mais com um vinhozinho. Mas faça essa última pergunta para a Nossa, gente é a poder. última, mas ainda tem tantas aqui, tá difícil escolher a A gente marca última. mais uma, então. Posso fazer uma É. colocação, À Suzy? É que nem tudo Vamos. são flores também, né? Ah, A gente, quando fala do programa de trainee, eu também já, infelizmente, pude ver, ao final do programa, a empresa não ter o que ela planejou para esse trainee e perdê-lo.
Ah, que pena. Então, isso é uma coisa assim que a gente vê, tá terminando, e agora? O que que eu vou fazer com ele? Né? Eu tinha planejado, mas não vai acontecer. E aí você pode perder, né? Então, por isso que a gente precisa realmente pensar no e depois. E no antes, né? Isso. Planejar bem o que vai ser para não ter intercorrências aí que tirem do caminho pensado originalmente, né? Isso é até uma das coisas que fazem, inclusive, até, né? Os gestores não ter esse processo de reter. Ah, mas eu nem sei se lá na frente eu vou ter vaga para esse trainee, então tem que realmente tudo muito bem pensado. Ou seja, não é tão simples, né? Era Parece. essa a questão da retenção para mim é realmente, né, no final aqui, né, o que a gente tem para falar é isso, né? É uma experiência tão elaborada, tão dedicada e para você perder, acho que perde todo mundo quando a gente não consegue fazer uma retenção legal, né? Porque um planejamento que demorou, que custou, a dedicação das pessoas, existe um componente emocional aí dentro também, de expectativas muito Uhum. grandes, né? E quando a gente se frustra com isso e frustra outras pessoas, é um negócio difícil porque ele vai trabalhar com a cultura também, né? Ele testa a cultura da empresa, né? Naquilo que você propõe e depois você não consegue entregar. Que pena quando isso acontece, né? Tem muita experiência assim, meninas. Não te diria que nem um tanto, porque quem faz esse investimento já faz realmente, né, com todo esse processo, ele faz realmente porque tem um objetivo bem claro, Faz né? consciente. Diferente do que tu colocaste, aquele que faz para substituir um gerente para cobrir buraco. Com certeza. Esse realmente está Mas esse perdendo não dinheiro, é, isso já né? ficou claro hoje, né? Isso. Não é para ser. É por isso que Agora, esse não é mais um podcast de Podcast. RH. isso. Agora, assim, é muito bacana quando você chega na empresa, que você entrevista um gestor e ele diz assim: eu comecei como trainee nesta Aham, empresa. verdade. Nossa! Orgulho! Nossa, meus olhos brilham, né? Eu digo, conta a tua história, né? A gente quer ouvir essa história, né? Então é muito legal quando E eu acho realmente que tem essa isso dá carreira. retenção, sabia? É a Uhum. pessoa poder contar a sua jornada, ela se orgulhar disso, e isso ser valorizado, né? A gente tem que desmistificar e acabar com essa história de que só dinheiro consegue reter, né? Não é isso, gente. A questão da cultura entra exatamente aí nesse ponto, quando eu me sinto valorizado, quando eu já me senti bem, aculturado, fazendo parte, né? Desafiado. Quando a empresa me oferece tudo isso, Uhum. eu não preciso olhar para fora, né? Feliz Eu ali, tô né? feliz Realizada ali. ali, eu tô feliz ali, eu tenho um reconhecimento, né? E assim, o resto vem, porque vem. E é muito legal, assim, porque durante o processo, nós convidamos esses gestores que fizeram carreira, né, essas pessoas que fizeram carreira dentro da empresa, até para contar suas histórias, né, para quem está no processo. Ah, que legal, E não é vi? muito legal, assim, ver eles com orgulho, né, até no momento da entrevista, às vezes eles até contam a história deles, né, então, assim, realmente, é questão de valorizar, né? E você olhar para trás e ver, nossa, eu comecei como trainee, comecei como estagiário, como aprendiz, às vezes pessoas começam como aprendiz e acabam passando por todos os processos. Então é muito legal mesmo. É mais uma forma ali de incentivar, né? De fazer com que aquele jovem almeje e, pô, nossa, essa empresa é maravilhosa, né? Eu quero fazer carreira aí. Então é muito legal. É bacana, né, quando a gente passa um tempo, eu tenho contato com alguns dos trainees lá do meu primeiro programa, isso em 2001, não, 2000. E hoje eu tenho 3 executivos daquela turma, altos executivos. Ainda chegam, Dona Suzy. É, mais ou menos assim, agora é dona, né. Mas Dona Suzy. mas é legal, porque você vê ali como RH, como uma pessoa que preparou o programa, que pensou junto com as outras pessoas, que a gente não faz sozinho. Preparou o programa, pensou junto com todo mundo, planejou, administrou perrengue. Aí você vê essa pessoa algum tempo depois, a carreira ali, sabe, sólida, brilhante, a pessoa realmente aproveitando o que está acontecendo com ela, né? E é para mim é coração quentinho isso. É Com você ver, certeza. cara, a gente fez tudo que podia e a pessoa aproveitou tudo que ela podia daquilo que foi oportunizado. Eu acho que esse é o grande lance do programa de trainee, né? Porque, bem ou mal, a gente falou muito aqui do trainee, o trainee, o trainee, o programa. Mas são duas peças envolvidas aqui, que é a empresa e o trainee, a pessoa.
né? Então são duas entidades. E o que a gente acaba fazendo como RH Não é esquece, equalizar isso. esquece que o RH costura tudo isso aí, né? Exatamente. Então a gente está ali costurando e o fato de alguém crescer e tocar sua carreira e ter esse sentimento de que foi importante para a história dela, para mim é extremamente assim feliz, sabe? Eu fico feliz de ver esses meninos que na época meninos, né? Que passaram e tudo, até casamento rolou entre trainee. Então, pô, Uhum. Olha, o match Muita ali foi história, né? legal, né? É. Então é bacana a gente ver, eu acho que traz uma satisfação muito grande pra gente no trabalho que a gente faz, do jeito que a gente faz e como coloca o coração naquilo ali. Porque a gente faz colocando o coração, né? com E você vê certeza. aquela trajetória daquela pessoa, passa alguns anos, Messi vê lá Uhum. alguém que ela vai entrevistar, que foi trainee lá num programa, passa alguns anos, Cris vai entrevistar. Poxa, é, 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 É muito é bacana, né? feliz, sabe? É bacana. Que legal. Bom, então a gente está na finalização, né? Pois Vale a é. pena a gente dizer que, olha, que bom que a gente tem duas profissionais aqui representando toda uma classe de profissionais de RH do Pará, que trabalham, que suam a camisa no RH com muita criatividade, né? Uma formação de mini currículo ou de currículo de biblioteca, como vocês têm, né? Mas que fazem, porque o RH é uma mola importantíssima nesse programa, né? É do RH que sai aí todo esse projeto de como é que vai ser, né? A gente convence, a gente às vezes tem que vender essa ideia muito bem vendida, e a gente trouxe vocês como referências nesse processo aí de trainee, né? Queremos agradecer muito, porque pensar em nomes importantes, né, Suzy, para estar aqui com a Sempre. gente conversando, é um desafio, porque tem muita gente boa que a gente sabe aqui, muita gente mesmo. Nosso estado é rico, tem um RH maravilhoso, e vocês estão representando realmente as pessoas maravilhosas que a gente conhece aqui falando desse tema, mas podiam estar falando de diversos outros, né? Com o currículo bacana que vocês têm aqui, que, né, já foi um podcast só para falar do currículo das nossas convidadas, que valeu muito a pena. Muito obrigada, Messiana. Muito obrigada, Cristiane, a famosa Cris. Valeu a pena, meninas. Nossa! Muito te agradeço a Rosania, a RH, pelo convite, né? E poder falar da nossa paixão que é ser RH, porque quem atua no RH é apaixonado mesmo por gente, Só amor. né? A gente é apaixonado, né, Cris? É verdade, eu queria agradecer também, né, a vocês, a BRH também pelo convite. Foi muito bom, acho que a gente só revive, né, contando essas histórias, assim, a gente revive o quanto a nossa profissão é linda, né, transforma vidas. Muito legal quando a gente tem a oportunidade de transformar uma vida positivamente, que a gente vê que a pessoa cresceu, né. Então isso é muito legal. Então, muito obrigada, né? Só gratidão. Que bom, a gente agradece em nome da BRH. E para você que está acompanhando a gente aqui, deixa aqui embaixo o que você achou desse programa. E não só isso, tem sugestão de alguém que possa vir falar sobre algum tema interessante? Conta pra gente aqui embaixo, que a gente vai olhar com muito carinho e vai responder cada comentário. Um beijo e não percam o próximo episódio, que também tá show!